e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa já foi feita. E o que é esse dom do Espírito Santo? É você ser como João. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos felizes, Pai, por o Senhor nos dar mais uma oportunidade de vida, Pai. Por estarmos mais uma vez, meu Deus, de pé, respirando, Senhor, com saúde, Pai. O Senhor tem nos dado tudo, meu Deus. Muito obrigado pelo alimento, Senhor. Mas muito obrigado também pela saúde para poder nos alimentar, meu Deus. Muito obrigado por poder estar na Tua casa mais uma vez, meu Deus. Para poder ouvir, Senhor, a Tua palavra. Estar em companheirismo contigo, Senhor. Agora que o Senhor possa vir e falar, Senhor, ao Teu povo. Eu me sinto limitado aqui, Pai. Eu dependo do Senhor. Por isso eu quero sair da frente agora, Pai. E que eu não atrapalhe, Senhor, o Teu agir, a Tua voz, meu Deus. Que ela seja um alimento sólido para a Tua noiva, meu Deus. Que cada um aqui saia daqui abençoado, Pai. Saia daqui melhor do que entrou, meu Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos perdão pelos nossos erros e nossas falhas, Pai. Se falamos, fizemos ou até mesmo pensamos alguma coisa, Senhor, que não foi do Teu agrado, que o Senhor não leve em consideração. Mas receba, Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor. Ó, meu Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, em Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, a nossa oração, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe cada irmão. Pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24. Deixa ali adiante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos, a sua porção de sua palavra lida, no nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver que sempre o nosso Deus, ele foi mal entendido de certa forma. Quando o profeta pregou a mensagem Deus sendo mal entendido, ele disse que desde o princípio, com os profetas, Moisés no Egito foi mal entendido.
Noé foi mal entendido naquele tempo. E nós trazemos para o tempo de Jesus. Quando Jesus estava caminhando na terra, o próprio Deus, fazendo milagres, prodígios, chamando o povo para uma reconciliação, chamando o povo para olhar para a palavra de Deus, não para um credo, para um dogma, que aqueles fariseus, aqueles saduceus faziam. E ele trazendo o povo para si de novo, reconciliando o povo consigo mesmo, como disse Paulo. Então nós vamos ver que mesmo um cristão caminhando com Cristo, ele pode dar espaço ao diabo. Porque se nós vamos olhar em Mateus 16, nós vamos ver que Pedro, quando ele teve a revelação de quem era Jesus, ele chegou e ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Um dos profetas, Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, Jeremias. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. 4 versículos depois, você vê Jesus expulsando Satanás de Pedro. Quando Jesus começa a pregar e falar assim, é necessário que o Filho do Homem padeça e ressuscite ao 3º dia, Pedro disse: não, Senhor. Ele já estava sendo usado por Satanás. Ele tinha dado espaço ao diabo. Então Jesus, olhando para ele, disse: para trás de mim, Satanás. Então um cristão caminhando com Cristo, ele pode dar espaço ao inimigo. E você quer saber o que o inimigo mais usa no nosso meio? Porque como ele não consegue nos tirar do caminho, ele vai tentar tirar a nossa atenção. Fazendo o quê? Nos colocando mal entendido no nosso meio. Mal entendido de que forma? Porque o evangelho hoje caminha de um jeito, o evangelho não puro, o verdadeiro, ele caminha como a palavra diz. Mas aí fora você vê um evangelho caminhando um caminho torto, uma forma errada, um Deus trino, um evangelho que não é puro, levado para a palavra. Por quê? Porque há um mal entendido no meio. O diabo entrou e colocou um mal entendido naquilo. Então fez as pessoas crerem num Deus trino, ou num Deus duplo, como a doutrina da dualidade. Isso atrapalha, isso muda o plano, isso tira o curso, tira a pessoa do foco de Cristo. E se nós olharmos essa mensagem nova, Micaías o profeta, parágrafo 31, nós vamos ver que a coisa é fina. Diz assim o profeta: como o escocês que ia cruzar a montanha, eles tinham 3 condutores lá. Um deles disse, bem, esse é um grande penhasco, disse ele. E esse é o caminho? Ele disse. Essa é a estrada? Bem, quão larga é essa estrada? Ele disse. Essa estrada é apenas 10 polegadas mais larga que as rodas do carro, e em alguns lugares, disse. É melhor escolher um bom piloto. Ele disse. Eu tenho que subir a montanha, passar por ela. Um homem disse. Eu posso dirigir meus cavalos a galope, e com um pegar meu chicote e guiar meus cavalos a galope, e ficar dentro de 2 polegadas da margem sem cair. O outro motorista se aproximou e disse. Eu posso ficar dentro de 3 polegadas da margem e ir a todo galope. E outro companheiro estava apenas ali, mexendo com os polegares, e disse. E quanto a você, Senhor? Ele disse. Senhor, eu poderia ser capaz de fazer isso, mas eu não quero tomar esse tipo de oportunidade. Eu vou ficar tão longe da margem o quanto você quiser. Eu sou o seu passageiro. Está correto? Parágrafo 32. Essa é a maneira. Não veja o que você pode fazer para se safar com aquilo perante Deus. Veja o quão longe você pode ficar do pecado.
e de todas as formas e ordenanças e incredulidade, e abstenha-se de tudo que é ímpio, afaste-se, fique longe. Eu acho que se um homem estivesse na terra de Canaã e provou as boas coisas de Deus, você não precisa se preocupar muito com ele ou com ela. Eles vão ficar longe, desde que já tenham provado as boas uvas de Canaã. Amém? Por isso, meus irmãos, às vezes acontecem coisas no nosso meio e nós vimos maus entendidos acontecendo, porque o povo de Deus, ele é mal entendido. Se você olhar, não tem como. Jesus foi mal entendido, Paulo foi mal entendido. Se você olhar no livro de Atos, se você olhar no Atos capítulo 24, versículo 5, abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 24. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava sendo interrogado. E eles acusavam ele. E diziam assim, ó, no versículo 5, capítulo 24. Temos achado que esse homem é uma peste. Então quer dizer que o cristão é mal visto mesmo. E promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e principal defensor da seita dos nazarenos. Aí você vai no verso 14 e você vê Paulo se defendendo. E você vai ver Paulo dizendo assim, ó: mas confesso-te que conforme aquele caminho a quem chamam de seita, aleluia, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então Paulo também foi mal entendido, assim como Jesus foi mal entendido, e o nosso profeta também foi mal entendido. Se nós olharmos na mensagem Apocalipse capítulo 5, parte 1, no verso 24, se eu não estou enganado, nós vamos ver o irmão Brana falando sobre aquilo que se levantou dentro da sua congregação. Eles pensando que ele era o Messias, ele foi pescar com 2 irmãos, e quando ele estava no barco pescando, aqueles irmãos olharam para ele e disseram assim: irmão Brana, confesse para nós, o Senhor é Jesus Cristo. Um profeta sendo mal entendido. Eles estavam fazendo confusão entre um profeta e o profeta, entre a mensagem e o mensageiro. Então o irmão Brana foi mal entendido dessa forma, mas ele foi mal entendido de outras formas também. Quando ele estava naquela associação ministerial de Chicago, e aqueles ministros todos chamaram e fizeram uma reunião e desafiaram ele sobre sua doutrina, e disseram: irmão Brana, nós cremos no Senhor como um homem de Deus, nós sabemos que o Senhor é um homem de Deus, mas isso que o Senhor prega, nós não podemos entender. Não é uma mensagem ortodoxa, nós não podemos concordar com isso, e não é mesmo. Porque se nós olhar para a Escritura, o Evangelho, ele não é uma mensagem ortodoxa, fechada em 4 paredes, ou que uma mente intelectual possa compreender, não. Ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Ela tem que partir não de fora para dentro. É muito fácil eu vestir uma roupa boa, caminhar na rua com uma Bíblia debaixo do braço e dizer: eu sou cristão. Isso partiu de fora para dentro, de fora. Isso não partiu de dentro para fora. Agora, quando há uma mudança, quando Deus encontra com você, que aquilo começa a brotar de dentro para fora, daí não é você. Não é você, é o Espírito Santo te moldando. E tudo que nós necessitamos é desse sinal. Aí nós olhamos para o Evangelho, ele também sofreu uma mudança. Ele sofreu um mal entendido, por quê? Quando a igreja começou no livro de Atos dos Apóstolos, se nós olhar, eles tinham os sinais, mas eles tinham o mais importante. Eles tinham o sinal. E esse sinal era o batismo com o Espírito Santo. Porque lá no cenáculo, quando o Senhor Jesus disse: ó, vocês vão até Jerusalém, fico lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Então o Espírito Santo veio e se repartiu em pequenas partículas. E veio morar dentro de Pedro, veio morar dentro de Tiago, veio morar dentro de João, de cada apóstolo que estava no cenáculo. E mais aquelas, ao todo eram 120 pessoas. Então ali começou a igreja. E o que aconteceu? No tempo das eras, quando veio caminhando, você já não vê mais uma igreja como no livro de Atos. O que aconteceu? Deus mudou? O Espírito Santo mudou? Não. Mas houve um mal entendido. Satanás colocou algo implantado ali. E ele começou a levar o povo mudando a doutrina, tirando o povo do foco da palavra e trazendo para outra coisa. É fácil chegar e dizer: não, você pode servir a Deus de qualquer maneira, do teu modo. Tu gosta de fazer o quê? Qual que é a tua concupiscência? O que tu gosta no teu coração? Tem igreja para todo tipo. Se você olhar para fora, tem, mas há algo errado. Há algo errado. Se todo mundo tem uma Bíblia, todo mundo acha que conhece o Evangelho, o que tem faltado então? Há um ponto de interrogação. O que tem faltado? Tem faltado a revelação. Porque na revelação, sobre a revelação, as portas do inferno, elas não prevalecem. Se nós olharmos para a revelação, ela representa a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas tudo que você tem que fazer, além de ouvir a palavra, é praticá-la. É tomá-la, é aceitá-la e não interpretá-la. Tudo que nós temos que fazer é fazer como Paulo, que perseguia os cristãos, e aquilo era um mal entendido, porque ele não conhecia Jesus, e ele achava que aquilo que ele fazia era correto, e ele fazia de todo o seu coração. Mas teve um momento no caminho de Damasco que ele encontrou o Senhor Jesus, e aquilo mudou a vida de Paulo. Aquilo mudou a vida de Paulo, e ele foi chamado de seita também. Ele passou de perseguidor a perseguido, porque ele tinha encontrado com o Senhor. Meu Deus, essa mensagem é tão tremenda. O profeta, nosso profeta, ele teve a visão da mamba, e quando ele teve aquela visão da mamba, ele disse que aquela mamba, ela representava o pecado. Então estava ele e outro irmão que ele não sabia quem era, e os dois estavam na visão. Então eles caminharam pela rua, eles viram todo mundo com medo, fugindo, e ele não sabia o que era. Então ele ouviu alguém falar: há uma grande cobra perigosa aqui nessa região, que ela mata quando pica. E todos estavam com medo. Então ele continuou caminhando, de repente ele viu o capim se mexendo, e ela saiu no asfalto. E ela começou a atacar o irmão Brana de um lado, de outro, e ela não conseguia chegar perto dele. Quando ela tentava chegar, ela voltava. Então ela desistiu de atacar o irmão Brana, e ela começou a atacar o seu irmão. E ela começou a atacar o outro irmão, e foi furiosamente. Então o irmão Brana abaixou a cabeça, e ele lembrou, ele disse: Senhor, eu não posso, mas tu pode. E ele abaixou a cabeça e ele disse: Senhor, o que nós devemos fazer? Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Ele não orou nem por ele, ele orou pelo irmão. E a voz veio do céu e disse: seja mais sincero. Você tem que ser mais sincero. E tem mais uma coisa: você tem poder de amarrá-la. E quando aquela voz veio do céu e disse: você tem poder para amarrá-la, ele disse: eu te amarro em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela cobra se contorceu e se amarrou. E eu quero dizer para você: o Deus é o mesmo. Deus não mudou. Nós temos o mesmo poder hoje. Às vezes, quando o inimigo, porque ele gosta de alardear as coisas, então ele começa com um falatório profano de alguém, e ele começa a alardear aquilo. Eu quero dizer para você
o teu irmão, ele é precioso. Ele é muito bom. Pode ser um mal entendido aquilo. Pode ser algo levantado que possa ser, não, eu tenho certeza que é um mal entendido, colocado por Satanás ali. O teu irmão é precioso. O teu irmão tem muito valor. Quem não tem valor é ele. É Satanás. Ele que colocou esse pensamento. E eu quero dizer, Deus é o mesmo. Você tem poder para amarrá-lo. Você pode olhar para ele e fazer como o irmão Brana viu na visão. Eu te amarro em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa mensagem, Micaías, o profeta, parágrafo 70, vou ler até o 72. Vai falar de Davi aqui. Ele disse: eu lhes digo o que vou fazer. Não há necessidade de derramamento de tanto sangue. Golias falando. Apenas um de vocês venham e lutem contra mim. E aquele que se você me matar, então nossos exércitos vamos servi-los. Veja, essa é a maneira que o diabo gosta de alardear, quando ele pensa que ele tem vantagem sobre você. Ele só pensa. Então um dia, ele disse isso repetidas vezes. Havia um pequeno camarada ali de pé. Um tipo, talvez de ombros caídos, um rapazinho com pele de carneiro em volta dele, e uma funda em sua mão. E Golias saiu e disse: todos vocês aí que afirmam ser cristãos, está vendo como ele vem? Você sabe, e assim por diante. Bem, venham e vamos decidir isso, Davi disse. Vocês querem me dizer que vão ficar aqui e deixar que esse filisteu incircunciso desafie o exército do Deus vivo? E seu irmão disse: olha o que é a palavra do irmão para levantar a estima e dar ânimo. Disse para o irmão: agora você está ficando mal criado? Eu vou dizer ao papai quando formos para casa. Isso é o que vou fazer. Agora você está tentando se mostrar? Disse: eu não estou me mostrando, mas há uma crise aqui, disse. Há algo à mão. Aquele homem está desafiando os exércitos do Deus vivo. Agora, se nós pararmos aqui um pouco, nós vamos ver uma coisa tremenda. Que algo falado, ele não pode te parar. Por exemplo, você não pode parar de vir na igreja porque um irmão falou de você. Ou porque você ouviu comentários, ou porque o irmão não te cumprimentou. Eu quero dizer, o irmão não morreu na cruz por ti. Foi o Senhor Jesus. Aquilo é um mal entendido. Aquele irmão te ama, você ama aquele irmão. Tudo que você tem de fazer é dar as mãos e dizer: não, Satanás, o meu irmão, ele é precioso para mim. Eu amo o meu irmão de todo o coração. Se há alguém derrotado aqui, se há alguém aqui que não merece crédito, não é o meu irmão. O meu irmão merece todo o crédito do mundo. Quem não merece crédito é você. Então você vê que o irmão chegou para ele, Eliabe, e quando Davi se apresenta, diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E ele toma a frente, e Eliabe olha para ele, e a palavra de ânimo de Eliabe foi assim: ó, onde tu deixasse as poucas ovelhas de nosso pai? Como quem diz assim: vai para casa, moleque, vai cuidar das ovelhas. Tu não és nada, tu não tem nada aqui, tu nunca lutou, tu não és guerreiro. Como que tu vem para cá querer gangatear e querer dizer que tu vai vencer esse gigante? Ah, meu Deus. No parágrafo 71, então eles o levaram até Saul. E imagino Saul dizendo: eu admiro a sua coragem, filho. Olha a palavra de ânimo de Saul para Davi. Olha a palavra de ânimo. Eu admiro a sua coragem, filho, mas, ó que coisa. Disse: ora, você não é nada mais que uma criança. E ele foi. Ele tem sido um guerreiro desde a sua mocidade. Você não sabe como usar nem uma espada ou nada. E ele disse: mas veja,
Ele disse: eu tenho um pouco de experiência. Ah, meu Deus! O que vai fazer a diferença é a experiência com Deus. É a experiência com Deus que muda o curso. Eu tenho um pouco de experiência. Um leão veio. Eu pastoreio ovelhas. Um leão apareceu, pegou uma das ovelhas de meu pai e eu o matei. E disse: então um urso apareceu e pegou uma e eu o matei. E disse: então quanto mais Deus tem para dar esse incircunciso filisteu? Vê? Disse: um leão tomou uma das ovelhas de meu pai e fugiu. E disse: então, quando ele fez isso, eu fui atrás e trouxe a ovelha de volta. Eu gosto dessa coragem, não é? Você sabe. Meu Deus, que coisa tremenda. No 72 ele diz: há muito de vocês ovelhas lá fora. Não há um leão, mas um câncer, um tumor ou algo. Um demônio te agarrou e fugiu. Estamos chegando hoje à noite, isso mesmo, trazendo as ovelhas do Pai de volta. Vocês fiquem prontos para render-se. O Cristo de Deus está aqui. Ele vai trazê-los seguro de volta para a saúde novamente. Doenças, aflições atingem você. Ontem à noite nas cadeiras de rodas e assim por diante. Seja o que for, as aflições os tomaram, mas o Pai está aqui para libertá-los, o Espírito Santo. Agora nós vimos que as coisas estão tão difíceis, mal entendidos acontecem, por quê? Porque a mensagem ela é torcida. De certa forma, o que significa a mensagem de Deus? A mensagem que Deus sempre trouxe através de um profeta, e não é diferente nessa hora. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver o que representa a mensagem. A mensagem não representa, claro, tudo isso faz parte. Se nós olharmos para a mensagem, nós vamos ver que a unidade de Deus, ela faz parte da mensagem. Ela se enquadra com a mensagem. É a palavra de Deus. O batismo no nome do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Nós sabemos que é a verdade. Uma santa ceia correta é a palavra de Deus. Nós sabemos que isso é correto. Mas se nós olharmos para a Escritura mais profunda, nós vamos ver o quê? Quando Paulo, em Coríntios capítulo 13, ele falou: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tivesse todo o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, desse toda a minha fortuna aos pobres, e eu não tivesse amor, nada me adiantaria. Aí nós vamos ver João sendo arrebatado, ficando 2 anos num dia do Senhor. Isso é tremendo. E quando ele volta de lá, viu tudo aquilo, todas aquelas maravilhas, a glória de Deus. E quando ele voltou, ele disse: ame seu irmão como a si mesmo. Nós vemos o irmão Branham, além da cortina do templo, subindo, saindo do seu corpo, tendo aquela visão. E quando ele chega lá, ele não quer mais sair de lá, na 6ª dimensão, porque ele vê algo tremendo lá, algo que ele nunca tinha visto, uma atmosfera gostosa, e ele disse: eu não queria voltar. E quando ele voltou, ele disse: lá só entrará amor perfeito. Então, se nós olharmos para a mensagem, tudo que nós falamos é verdade. Tudo que nós falamos é palavra. Mas qual é o requisito para você ser um filho de Deus? Qual é o requisito para você mostrar que você é um filho de Deus? É quando falam de você e você continua amando. É quando falam de você e você continua orando pelaquela pessoa. É quando você é capaz de amar o seu inimigo, aquele que te maltrata, que te castiga. É Atos 2:38. O primeiro passo é: arrependei-vos cada um de vós. Isso é a mensagem. Arrependei-vos daquela vida que nós levava, daquela vida de pecado, daquele lamaçal onde nós fomos resgatados, daquele êxodo que nós fomos tirados, daquela vida de amassador de barro.
e dizer: não, agora esse velho homem vai morrer. E eu quero dizer para você, a semente ela não deve só cair na terra, de maneira nenhuma. Para que nasça uma nova vida e germine, a semente tem que apodrecer. Então o velho homem, a velha mulher, tem que cair na terra e apodrecer, para que nasça uma nova vida. Como disse Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Arrependei-vos cada um de vós, esse é o primeiro passo, e seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa já foi feita. E o que é esse dom do Espírito Santo? É você ser como João, é você ser como Paulo, é você ser como William Branham. Homens subiam num púlpito e falavam mal de William Branham, e falavam que ele era um falso, que a mensagem dele era muito demorada, mas quando ele subia, ele jamais fez isso. Ele simplesmente subia e dizia: são meus preciosos irmãos, eles têm um grande ministério diante de Deus, eu admiro muito os meus irmãos, porque eles estão fazendo um grande trabalho para Deus. E a mensagem de Paulo, ela não é diferente da do irmão Branham, ela é a mesma. Se você for ver, Paulo pregou: Cristo em vós, esperança da glória. O irmão Branham vem e prega uma mensagem, a mesma de Paulo. Que mensagem é essa? Cristo em vós, Cristo morando dentro de nós. Por isso que a salvação é individual. Nós viemos aqui, adoramos a Deus, mas é muito bom nós nos basearmos na experiência do irmão Branham. Como é bom contar causa, falar: meu Deus, lá quando ele matou o javali, que coisa tremenda. Isso nos anima, nos dá ânimo para prosseguir a caminhada. E nós começamos a contar aquilo, nos regozijamos, nos sentimos bem, isso faz bem para nós. Mas nós não devemos olhar muito para a placa, porque se nós olharmos para a placa, nós não vamos chegar na cidade. Há uma cidade, vamos supor Florianópolis. Então Florianópolis está lá, há uma placa indicando o caminho, e essa placa está ali fora, mostrando Florianópolis a 80 quilômetros, vamos dizer que seja assim, não sei direito se é 80 quilômetros daqui. Mas se nós chegarmos com o nosso carro e pararmos diante da placa e ficarmos olhando para a placa, nós vamos chegar na cidade? Não. Nós temos que olhar para a placa, seguir o que a placa diz e tomar o caminho. Se nós não tomarmos o caminho, nós nunca vamos chegar na cidade. E o que é mais importante, se há uma placa indicando um caminho, é porque há uma cidade. Se há uma placa indicando-nos o caminho, é porque há uma cidade esperando por nós. Então é muito bom nós nos basearmos na experiência do irmão Branham e trazermos para o nosso dia, seguirmos o que o profeta disse, mas cada um de nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. É isso que a mensagem vem nos trazer. Um companheirismo real, uma vida dedicada a Deus. Como assim? Oferecendo um sacrifício a Deus que nos custe algo. Se você vai a Florianópolis, você vai pegar o teu carro, vai botar na estrada, vai colocar combustível, vai tirar dinheiro, vai te custar algo. E na cidade que nós vamos entrar, que nós queremos entrar, na Canaã, que é o batismo com o Espírito Santo que nós lemos aqui, aquele que entrou e experimentou das uvas, ele está tranquilo, porque ele sabe o que é. Então tudo que Deus quer é um sacrifício que nos custe algo. Tem que custar. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel. Aleluia, Jesus querido. Davi tinha pecado. 2 pecados grandes. Então veio aquele castigo sobre a casa
de Davi e sobre o povo de Israel. E aquele castigo afligiu aquele povo por muitos anos. De repente o profeta vem, Gade veio, capítulo 24, versículo 18. Diz assim: aleluia. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade. Tem que fazer conforme a palavra do profeta, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei, os seus servos. E saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Sempre tem alguém para fazer média. E disse Araúna: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor. Está vendo? O que bem parecer aos seus olhos, eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: ó Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Agora olha o 24. Porém o rei disse a Araúna: isso é revelação. Tem que ter revelação para fazer isso. Ele ganhou tudo, ele podia oferecer, mas ele teve revelação. Porém o rei disse a Araúna: não. Porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi o Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então o sacrifício, para ele ser aceito, ele tem que custar alguma coisa. Hoje nós olhamos para as nossas vidas, nós temos carros bons, então nós podemos vir à igreja todo domingo, isso é muito bom. A gente ouve a palavra, nos alimenta, nos regozija, mas não é só aqui. Nós temos que ter o nosso sacrifício. Por exemplo, nós chegamos cansados do nosso trabalho, então nós damos atenção para nossa esposa, oramos antes de dormir, e deitamos na cama e dormimos. E no outro dia levantamos de novo e assim por diante. Mas será que nós não podemos fazer um sacrifíciozinho e levantar meia hora de madrugada? E dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus? E dizer: Senhor, se houver um amanhã, que o Senhor possa guardar a minha família como o Senhor fez hoje? Será que nós não podemos sacrificar um sacrifício que nos custe um pouquinho mais para Deus? Será que não está faltando algo para que Deus possa nos encher com o Espírito Santo em nossa alma, nos colocarmos na plataforma de arrebatamento, como disse o profeta, por falta de talvez meia hora, 40 minutos com Deus? Será que não está nos faltando aquela hora de nós sentarmos à mesa, pegarmos a Bíblia, sentarmos com a nossa família, cada um lê uma parte da Escritura, nós orarmos, chorarmos e nos alegrarmos em família? Será que Deus não tem requerido um pouquinho mais de mim e de você, para que Ele possa nos dar o sinal que existia no livro de Atos? Será que Deus não está nos chamando para um companheirismo maior com Sua palavra, maior com o Seu Espírito? Será que Deus não está nos trazendo de volta a uma fé que possa abundar e você possa olhar e a sua sombra curar, como fez a de Pedro? Será que nós não podemos oferecer um sacrifício que nos custe algo mais? Que nos custe talvez meia hora de sono? Porque a oração é assim, muitas vezes nós não temos o que falar. Nós não temos, dobramos o nosso joelho e nos falta palavras. Mas se você dobrar o seu joelho e ficar ali meia hora
de joelho dobrado, você está plantando. Talvez você fique 40, 50 minutos de joelho na sua cama e você não viu anjo, você não sentiu arrepio, você não sentiu calafrio, você não sentiu nada, mas você plantou. E se você plantou, você vai colher. A irmã vai lá, dobra seu joelho, fica meia hora ali, não sentiu arrepio, não viu anjo, não aconteceu nada, mas de repente ela está lá na cozinha, no outro dia, e ela tem um problema para resolver. E ela está lá lavando louça, de repente, vem a solução para o problema na mente. O que foi aquilo? Foi a colheita. Ela está colhendo porque ela plantou. E Deus olha isso. Deus, ele não está preocupado se você vai falar ou não. Até mesmo porque ele já sabe o que você vai pedir. Ele já sabe o que você necessita. Tudo que ele quer é que você esteja perto dele. Como você quer que o seu filho esteja perto de você? Talvez te pedindo um conselho. Pai, o que eu devo fazer? Faço isso ou não faço? Pai, lá na escola foi assim. Não é bom para nós? Para nós que somos falhos, isso é importante. Imagine para o nosso Deus. Ele quer ter você perto dele. Ele quer ter você. Ele quer segurar na tua mão. Ele quer caminhar contigo. Ele quer te mostrar o caminho, noiva do Senhor. E muitas vezes nós perdemos tempo com tantas coisas que não valem nada. Tantas coisas que, se você for ver, não há valor nenhum nisso. É tempo perdido. Porque se nós formos olhar essa semana, nós recebemos uma visita lá, uma patroa da Daiane, e eu estava falando para ela, Daiane, essa mulher, eu vejo que ela tem uma angústia dentro dela. E a Daiane disse, mas eles têm tudo. Eles são ricos, eles têm tudo. E ela já é bem anciã. E eu comecei a analisar e eu disse, eu já sei o que ela tem. Deus me mostrou o que ela tem. Ela tem medo de morrer. Ela está com medo de morrer, ela sabe que a hora dela está chegando. Então aquilo entristece o coração dela, porque ela sabe que vai ter uma morte. E não adianta, se nós olharmos, nós sabemos que cada um de nós vamos ter que passar por esse Jordão. Mas vai depender de quem vai ser a nossa companhia. Quando nós chegarmos diante do Jordão e nós olharmos para aquele rio Jordão, nós vamos ver quem vai ser a nossa companhia. Com quem nós passamos mais tempo? Será que nós passamos mais tempo com o nosso celular? Será que nós passamos mais tempo num computador? Será que nós passamos mais tempo numa televisão? Ou será que nós passamos mais tempo meditando na palavra de Deus? Será que nós passamos mais tempo de joelhos orando e clamando, Senhor, quando eu tiver de passar pelaquela hora, Senhor, me tome pela mão, me ajude a atravessar o Jordão, Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Se você olhar, uma casa boa não vai te adiantar de nada. Isso é muito bom, você viver bem aqui com luxo. Isso é bom, faz bem. Quem que não gosta? Mas não é tudo. Não é. Um carro novo é muito bom para a gente passear, mas onde o novo vai, nós vamos com o velho também. E isso não vai nos adiantar. Uma conta no banco, uma fortuna no banco, isso não vai nos adiantar. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que atravessar o Jordão, que não adianta, nós não vamos poder levar nada. Vai ficar tudo para trás. Do que adiantou aquele dinheiro, aquela fortuna no banco? Agora tem uma fortuna que não falha. Tem uma riqueza que não falha. Não falha. E essa riqueza, ela não vem aqui dessa terra. Ela não vem com coisas materiais, ela não vem com coisas apalpáveis que você pode pegar, não. Ela vem com muito joelho. Ela vem com muita oração. Ela vem com muita leitura de palavra.
Ela vem com sabendo fechar os seus lábios para as coisas erradas e sabendo mencionar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Deus não quer nada mais, nada menos que filhos e filhas rendidas a Ele. Deus quer isso. Abra sua Bíblia no livro de Salmo. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 51. Versículo 10, 11 e 12. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Que Deus não retire o seu espírito de nossa vida. Que possamos estar cada vez mais agarrados, porque eu sempre digo, isso eu falo lá em casa, eu sempre falo, o povo da mensagem, nós, que somos o povo revelado, o povo que Deus usou de misericórdia e trouxe uma mensagem poderosa que abrisse os nossos olhos. Nós era o povo para estar mais agarrado com Deus. O povo que mais ora tinha que ser o povo da mensagem. O povo que conhece mais de Escritura tinha que ser o povo da mensagem. Tem que ser. Por quê? Porque Deus rasgou o véu por mim e por você. Aquilo que muitos andam debaixo do braço, pessoas estudadas, muitos melhores do que eu. Quantos aí fora melhores do que eu? Faziam coisas melhores, agiam melhor, eles falavam coisas que não, vamos dizer assim, o que eu falava lá atrás não edificava, mas Deus não usou de misericórdia para com eles. Deus usou de misericórdia para mim e para ti. E Deus é tão tremendo que, se nós olharmos, muitos de nós não eram nem para mais estar aqui, mas Deus nos guardou até os dias de hoje. Muitos de nós podiam ter morrido na bebida, podia ter morrido na droga, nós podíamos ter morrido numa bala perdida, nós podíamos ter morrido naquele acidente que Deus nos livrou. Aí você diz, mas quando o carro veio, eu fui e tirei. Não, não foi você. Você não era capaz de fazer. Aquilo ali não foi nada mais, nada menos que a mão de Deus te livrando. Deus te livrou porque Ele tinha algo melhor para ti. Ele tinha algo melhor que aquela vidinha que nós vivíamos lá atrás. Ele disse, não, eu vou chamar meu filho e eu vou colocá-lo num lugar. Sabe que lugar que é esse? Um lugar celestial. Como a Bíblia diz, sentado, Ele nos trouxe e nos colocou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você tem a revelação, Deus te deu. Você conhece a Escritura, porque ela está revelada. E agora o que falta para nós? Falta nós nos agarrarmos com o anjo. Porque quando o anjo, Jacó, no Val de Jaboque, ele viu que era um anjo, ele disse, a minha chance é agora. Porque ele viu Esaú, seu irmão, perseguindo, Labão do outro lado perseguindo. Então Deus colocou ele em apuros. E na nossa vida é assim, muitas vezes nós estamos em apuros. Deus nos coloca em situações de apuro. Para quê? Para que nós nos agarramos com o anjo, nos agarramos com a mensagem, nos agarramos com a palavra, para que Ele possa nos mudar o nome, para que Ele possa nos encher com o Espírito Santo. Então quando Jacó olhou e viu que era um anjo, ele disse, eu não te largo. E o que é mais interessante é que ele passou a noite toda lutando.
Nós às vezes trabalhamos o dia inteiro, Deus nos deu condição, saúde para trabalharmos, para ir e vir em segurança, nos guardou e nós dobramos o nosso joelho 5 minutos. Dobramos o nosso joelho 5 minutos. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que se passou, amém. O que é isso? O que é isso? Quando nós olharmos o anjo, nós sabemos que Deus nos colocou em apuro, porque assim, o eleito ele tem que ser colocado em apuro mesmo. E quando Deus nos coloca em apuros, que nós vimos que é o anjo, nós temos que fazer como Jacó. Não sei se nós vamos pular no pescoço, se nós vamos agarrar os braços, a barra da calça, a perna, eu não sei o que, mas nós temos que nos agarrar com tudo que nós temos. Tudo que nós temos, nos agarrar, firmar o braço e dizer: eu não te largo. A mensagem chegou na minha casa, eu não largo. O evangelho puro tem chegado, eu não largo. Eu quero esse batismo com o Espírito Santo, eu quero esse sinal na minha vida, eu quero habitar essa Canaã. E Deus vai dar vitória, meu irmão. Porque Deus, quando Ele quer dar vitória, Ele não precisa te armar. Moisés, ele foi resgatar um povo no Egito. Qual foi a arma que ele usou? Ele não usou bomba atômica, canhão, ele não usou nada disso. E ele disse: eu sou simples, Senhor, e eu estou aqui diante de ti agora, eu vou, mas que jeito que eu vou? Deus disse para ele: o que tu tem na mão? O que é que tu tem na tua mão? Diz para mim. Eu tenho uma vara torta. Ele disse: lança a vara no chão. É com essa vara torta que tu vai tirar o povo lá. É com isso aí. Davi, tu vai enfrentar o gigante, vou. Esse gigante representa o pecado. Ele representa o pecado. Ele é um incircunciso. Tu vai vencer esse gigante, vou. E com o que tu vai vencer? Qual é a arma que tu tem? Tu tem uma metralhadora? Tu tem algo? Não, eu tenho uma funda e 5 pedras. Número da graça ainda, 5. E não bastou nem 5, uma só da revelação. O que tu tem na mão? E a pergunta que eu quero deixar para os irmãos, encerrando já aqui, nessa manhã, é: o que você tem na mão? Às vezes nós olhamos para a dimensão da mensagem, para a dimensão desse evangelho, e dizemos: Senhor, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Eu olho, eu me deparo muitas vezes com a experiência do irmão Brana, e eu vou lendo e digo: meu Deus, mas como? Como que pode? Como que eu vou chegar no nível desse? De um homem sincero daquele, de atender o telefone, correr para fora, fala que eu não estou, e de repente aquele sentimento vir nele e ele voltar lá e dizer: me desculpe, me perdoa, eu estava, só que eu pedi para dizer que eu não estava. E aquele advogado dizia: agora é que eu acredito em você. Que homem! E de um anjo aparecer para ele e dizer assim: ó, se tu fores mais sincero. Olha o tamanho de sinceridade que aquele homem tinha. Para um anjo aparecer, meu irmão, para uma pessoa, essa pessoa tem que ser muito sincera. Um anjo não vai aparecer para qualquer um. Um anjo apareceu para ele, ele era muito sincero. E o anjo disse: se tu fores mais sincero. Mais sincero. E a pergunta que eu digo é o seguinte: nós temos todas as armas para vencer. O que você tem na mão é a pergunta. O que você tem na sua mão hoje, nessa manhã? O que Deus te deu para lutar? Será que Ele te deu um evangelho fracassado, cheio de mal entendido? Que um diz que é 3, o outro diz que é 2, o outro diz que é de qualquer maneira, o outro fala que batizar pode ser em nome de qualquer coisa. O que é isso? O que Deus te deu? Deus te deu o evangelho do reino. Deus te deu uma palavra revelada. Deus te deu Mateus 16, o que as portas do inferno não podem prevalecer contra essa revelação, contra a igreja do Deus vivo. Deus te deu uma mensagem, um profeta, porque um povo com profeta, ele não é enganado. Se nós olharmos no livro de Reis, 2 Reis capítulo 6, Eliseu,
Tinha um rei da Síria, então ele se fechava em 4 paredes e ali eles analisavam os planos. E eles diziam: agora nós vamos armar uma emboscada contra Israel. E eles se fechavam ali e eles armavam emboscada contra Israel. Só que quando eles iam, Israel estava preparado. Oh meu Deus! Israel estava armado. Os sírios vinham, podem vir, sírio, nós já estamos armados. Eles estavam preparados para a guerra e o rei da Síria ficou encucado com aquilo. Porque não foi uma nem duas tentativas, foram várias. E ele disse: há um espião no nosso meio. Tem alguém que sai daqui e vai contar o segredo lá. Porque não pode. Cada vez que nós vamos, eles estão preparados. O que está acontecendo? Então, um daqueles que estava ali na sala disse: Senhor, não se faça assim. Não há espião. Não há espião no nosso meio. Sabe o que acontece? É que Israel, eles têm um diferencial. Israel tem algo diferente. E ele ficou encucado com aquilo que Israel tem. Lá em Israel tem profeta. E há um diferencial no nosso meio. Onde todo mundo está enganado aí fora, e eles são pegos de surpresa, eu e você estamos prontos para a batalha. Por quê? Porque nós não somos enganados, nós temos um diferencial conosco. Nós temos um profeta que nos alertou, que nos deixou tudo que nós devíamos seguir. E quando o inimigo vem, nós estamos preparados. Meu Deus. Se coloque de pé nessa manhã. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Enquanto os músicos solam. Vamos inclinar nossa face. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos agradecidos, Senhor, pela Tua palavra, Pai, e por o Senhor ter estado conosco mais uma vez, meu Deus. Nós nos sentimos muitas vezes incapacitados, Pai, de agir, meu Deus, de caminharmos, de falarmos, de orarmos, mas nós sabemos que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem nos dado o que é mais precioso, Pai querido, que é a Tua revelação. Agora, Senhor, nos batiza com Teu Espírito Santo em nossa alma. Que possamos ser cheios desse Espírito, Pai. Que possamos resplandecer o caráter de Cristo, meu Deus. Porque um governo, Senhor, uma empresa, Pai querido, quando ela é governada sem caráter, ela vai mal, Pai. Ela vai de mal a pior, meu Deus. Mas nós queremos ser governados pelo Teu caráter, Pai querido. Porque nós sabemos que assim iremos bem, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Dê força a cada irmão, Senhor. Abençoa os lares, as famílias, Pai querido. Cada um, meu Deus. Cada família aqui representada, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Dê vitória, Pai. Ajude em todos os aspectos, meu Deus. Guia a Tua noiva, Senhor, no caminho certo, Pai. Que possamos, meu Deus, nos apossar dessa Canaã. Que possamos nos apossar, Pai, provar da uva, meu Deus, de Canaã. Provar dos frutos do Espírito, Pai querido. Nos dê graça, Senhor, nos dê vitória, Pai, e abençoe nossas vidas. Continue conosco no decorrer desse dia, Pai. Abençoa também o culto de logo à noite, Pai. Eu coloco a minha vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos guardadas em Tuas mãos. Cuida-nos, ó Deus, e nós entregamos essa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Se você quiser alguma oração, quiser vir aqui na frente, pode vir. Eu quero ser Senhor amado,
quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por ter falado aos nossos corações nesta manhã, por mandar a Sua palavra para o Seu povo, ó Deus. E nós pedimos a Ti um dia na Tua presença, um dia abençoado. Leva-nos de volta aos nossos lares em segurança. Tome as nossas vidas em Tuas mãos. Tome as nossas imperfeições, as nossas debilidades, Senhor. E nos ajuda mais uma vez, Pai. Que venhamos estar nessa mesma atmosfera, ó Deus. Que o Senhor envie os Teus anjos para nos guardar e nos guiar nestes caminhos, Pai. Nós entregamos tudo em Suas mãos, tudo em Seus cuidados, no nome do Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão, que Deus nos abençoe.